RFI Convida. Elcio Ramalho. O RFI Convida de hoje tem o prazer de receber em seus estúdios o professor de Direito do Centro Universitário de Brasília, Nitish Moniburun, que também é escritor. Muito obrigado e seja bem-vindo à Rádio França Internacional, Nitish. Obrigado pelo convite. Nitish, você nasceu nas Ilhas Maurício, tem formação acadêmica de Direito, principalmente aqui na França, também na Holanda, né? Fez doutorado, mestrado aqui na Universidade de Sorbonne e atualmente vive no Brasil, desde 2011. Desde né? 2011. Desde 2011. Você é autor de vários livros, principalmente da literatura do direito, né, que é a sua área de atuação principal, mas também escreve livros de ficção e vamos conversar hoje sobre o seu livro que foi lançado em 2018 pela editora Catalivros, que é O Assassinato do Presidente do Brasil. Nitish, gostaria primeiramente de saber do que trata esse livro, como você resumiria o enredo desse assassinato do presidente do Brasil, qual foi a sua motivação para escrevê-lo? O livro nasceu de uma preocupação minha que eu tive em 2017 ao observar a sociedade brasileira caminhando até as eleições e de ver uma elite um pouco desconectada da realidade, de não prever suficientemente uma chegada de movimento de extrema-direita. E ao discutir com colegas, ao discutir com amigos sobre essa eventualidade, a resposta sempre foi a mesma, mas isso no Brasil não pode acontecer. E a minha observação, eu não sei se o fato de ser estrangeiro, de já ter visto movimentos de extrema-direita, se isso mudou alguma coisa, mas eu estava vendo de uma maneira mais palpável que era uma eventualidade. Por uma razão que me parecia simples, é que o candidato da extrema-direita, ao contrário dos outros, tinha realmente um projeto de sociedade coerente dentro da coerência que pode ter um projeto da extrema-direita, e que isso consegue convencer mais que o projeto de um outro partido que tem ideias, que tem propostas, mas que não tem um projeto para a sociedade. Então, é isso que me preocupou na época. Eu quis, no início, escrever um livro para tentar compreender o início deste movimento, que eu queria chamar, um ensaio que eu queria escrever, que eu queria chamar Os Fracassos do Brasil. E depois, eu pensei que o impacto desse livro sobre o método de um ensaio não teria sido tão impactante. E depois, eu decidi retraçar essas mesmas ideias de uma maneira um pouco mais suave dentro de um livro de literatura, um romance, que eu fiz com esse livro, que eu intitulei O Assassinato do Presidente do Brasil. E por que você escolheu justamente esse título, que é muito provocador, na verdade, né? Ele diz respeito a uma ação de extrema violência e num símbolo que é o poder máximo do Brasil, né? E vale lembrar que é um livro que se passa em 2024. Você faz uma projeção do Brasil dentro de alguns anos, né? Mesmo antes, tendo escrito antes das eleições, você faz uma projeção do Brasil, né? Na literatura se chama uma distopia, quando a história acontece no futuro. Eu tentei utilizar a realidade de 2017, quando eu observava a sociedade brasileira, para extrapolá-la no futuro, e nem em 2018, mas em 2024, para compreender se caminhamos nesse mesmo sentido, como a sociedade está, em 2024, como que seria a realidade brasileira, a realidade social, cultural, econômica, um pouco. Eu coloquei 2024 um pouco como um momento vou ser um pouco mais informado, de saco cheio. Então, um dos protagonistas do livro, que é um professor de direito, não sou eu, um professor fictício de direito, que atenta à vida do presidente da República em 2024. E não vou contar todo o livro, mas as motivações parciais desse protagonista são, entre outras motivações, uma observação de uma educação completamente negligenciada. Então, investimentos na educação, na cultura, sempre passam na periferia.
quando é preciso investir nos recursos humanos intelectuais, parece que isso não é mais importante. Então, o professor de direito que vê que ele faz os estudos mais longos, ele tem como missão educar, formar e ensinar os alunos, e quando ele vê os recursos que ele tem, nem mesmo em termos de salário, mas em termos de apoio da parte do governo, e se ele compara isso com todos os auxílios, moradia, ternos, etc., que os outros membros do judiciário, por exemplo, que fizeram os mesmos estudos que ele ainda estudaram menos, quando ele compara isso, ele vê que tem uma anomalia dentro do sistema. A ideia não sendo que ele deveria ganhar mais, mas que deveria ter um certo de equilíbrio na distribuição de recursos. Então, é tudo isso que motiva esse professor a não ter mais opções. E justamente você faz uma crítica bastante contundente, né, no discurso dele ao justificar o ato dele, dessa tentativa de assassinato, há uma crítica bastante feroz contra o judiciário. Isso faz parte um pouco das suas observações do que acontece no judiciário brasileiro, principalmente lá em Brasília, onde você vive e acompanha de perto? Seguramente, eu não sou o único jurista no Brasil a criticar isso. Outros colegas que são professores de direito também têm a mesma crítica. Que, por exemplo, eu dificilmente entendo como a Corte Suprema do Brasil, que é o STF, cujo objetivo é de proteger a Constituição e de manter os princípios de igualdade, como uma das prioridades do STF é de correr atrás do auxílio de moradia, e de colocar isso como se fosse o cerne da sua atuação, e de não ver que eles já compõem a corporação que ganha mais no Brasil, e ainda querem ganhar um auxílio moradia, cujo valor é 4 vezes, eu acho, mais alto que o salário mínimo, e não vê que tem aqui uma demonstração flagrante da desigualdade que caracteriza a sociedade brasileira. Então, é o que eu penso particularmente, mas no caso do protagonista, eu tentei extrapolar e colocar de uma maneira ainda mais hiperbólica essas ideias dentro de uma personagem para que ele se expressa livremente e eventualmente faça o ato que eu contei. Nitish, eu vou me referir a um trecho do livro, porque você comentou que escreveu antes das eleições eleitorais, mas você projeta em 2024 o Brasil. E você, por exemplo, escreve: paulatinamente, movimentos e ideias de extrema-direita espalharam-se no Brasil e, no final, representava um movimento sociopolítico relativamente importante. Na realidade, isso aconteceu no mundo afora. Alguns chamaram isso de efeito Trump. No Brasil, alguns pensaram que o Jair Bolsonaro era a causa disso tudo, mas não era. Não tinha esse poder e tampouco esse talento, se posso usar essa palavra. Ele era, sobretudo, um reacionário. Jair Bolsonaro, um pouquinho mais para frente, era um coroinha ao ser comparado com a nova extrema-direita, né? Isso funciona o quê para você como quê? Um alerta para a sociedade brasileira? Você projetou um país ainda mais extremista dentro de alguns anos, Nitish? Eu coloquei... Tem dois aspectos. O primeiro aspecto é que eu não quis colocar no livro que o Jair Bolsonaro era o vencedor das eleições, justamente para não fazer para não elogiar o candidato e para não fazer campanha para ele, por um lado. E por outro lado, a ideia era de mostrar que ele é um tipo de liberador da palavra. Ele aparece em um momento para liberar, ele abre as comportas para a extrema-direita, vamos dizer, de verdade, que atrás dele se sente agora mais confortável, com mais segurança e mais dominante. Então, o que eu tentei colocar em 2024 é justamente isso. O que aconteceu em 2018 foi somente um pouco o que aconteceu lá em Brumadinho, o colapso, a abertura das comportas para que venha a extrema-direita de verdade, se eu posso falar assim, em 2024. Agora, Nitish Moniburun, você mesmo coloca de uma certa forma a sua visão do Brasil nesse livro, né? Gostaria de que você comentasse assim, o que mais te chama a atenção
no país em que você vive já agora há quase 8 anos, né? E que você quis traduzir aqui nesse livro? Eu vou falar antes do aspecto positivo e depois do aspecto mais crítico. Eu acho que o Brasil é um país muito rico em termos de recursos de uma maneira geral, de recursos humanos antes de tudo. Muitas vezes esses recursos são negligenciados e mal utilizados. E de recursos naturais, acho que eu nem preciso comentar muito sobre isso, porque é um fato, uma verdade. Acho que o Brasil é um país que tem tudo para dar certo. As pessoas são pessoas muito, muito boas, muito trabalhadoras de uma maneira geral, produtivas quando querem ser produtivas e quando esse recurso humano é corretamente utilizado. Só que as políticas públicas falham. Na minha experiência, que claramente é o que estou relatando aqui, tem várias falhas, porque é a minha observação de uma realidade concreta, a minha perspectiva. Eu acho que os recursos são mal utilizados e um exemplo disso, e daí eu vou entrar mais no aspecto crítico, são, por exemplo, os concursos públicos. Há realmente uma máquina de concurso público e, sobretudo, estando em Brasília, é algo ainda mais flagrante e palpável. Parece que todo mundo quer ser concurso público, porém, sem necessariamente ter a vocação para um determinado concurso. Então, se faz 1000 concursos somente para ter o salário e a segurança do trabalho, a aposentadoria depois. Mas tem-se a impressão que o servidor, ao meu ver, ele serve o Estado. Mas o que se percebe é que muitas vezes são alguns servidores, não estou generalizando, mas é algo que se vê bastante, alguns servidores que colocam o Estado ao seu serviço. Então, há uma inversão da lógica do que é realmente um servidor público. Eu acho que temos que ter realmente concursos, servidores públicos competentes, mas como o sistema é feito atualmente, eu acho que estamos caminhando para um colapso. Então, isso sobre a parte institucional e sobre a parte mais da sociedade e a parte mais cultural, o que eu tentei fazer no livro foi de traçar um espelho entre os protagonistas, as personagens e a sociedade, tentando fazer que os protagonistas sejam o espelho, seja o reflexo da sociedade. E eu considero essa sociedade como sendo um pouco cansada. Tem um filósofo que se chama Byung-Chul Han. Eu sempre cito esse livro e filósofo aos meus alunos. O livro se chama A Sociedade do Cansaço. E retrata muito bem o que se percebe neste momento no Brasil. Uma sociedade cansada e com pessoas cansadas. O cansaço ele não é físico. É o cansaço cultural, é um cansaço intelectual, é o cansaço moral. Então, é algo que eu percebo. Eu acho que isso foi muito palpável durante as últimas eleições, de ver, por exemplo, de não ter paciência para discutir, de não ter argumentos, de não ter tempo e paciência para ir pesquisar argumentos e vir discutir serenamente, tranquilamente, mas sempre de preferir o lado mais negativo que o Brasil pode ter, o lado mais impulsivo no sentido da raiva, da birra e de querer brigar, de querer conflitos, em vez de querer solucionar conflitos. Ok. Muito obrigado, então, Nitish Moniburun, professor de Direito em Brasília e também escritor, pela entrevista que a URF convida. Perfeito. Obrigado pela